hoje comentando sobre o processo e o propósito, essas duas coisas que caminham junto na vida de um cristão e que nós vamos observando que cada vez é mais difícil discernir o propósito e discernir também o processo no meio dessa caminhada. Como que funciona isso, Daniel Gonçalves? Referente à questão desse assunto, a gente tem que ter um cuidado grande pelo seguinte, porque existem pessoas que acham e acreditam que toda pessoa ela tem que ter um propósito igual a outros. Tem pessoas que acham, por exemplo, todo mundo ele tem que ser pregador, todo mundo tem que ser cantor, todo mundo tem que ter um dom semelhante ao outro. O primeiro detalhe que a gente tem que entender do propósito é qual? É o que Deus estabeleceu para a nossa vida. Qual foi o propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida? E como o senhor pontuou, o propósito ele está alinhado junto com o processo, porque a partir que Deus estabelece na nossa vida um propósito, consequentemente nós vamos passar pelo processo. É inevitável. Basta a gente permear um pouco nas escrituras, a gente vai ver o processo na vida de homens de Deus. Por exemplo, a partir que Deus estabeleceu um propósito na vida de Abraão, ele entrou no processo. A partir que Deus estabeleceu um propósito na vida de José, ele entrou no processo. A partir que Deus estabeleceu um propósito na vida de Moisés, ele entrou no processo. A partir que Deus estabeleceu um propósito na vida de Jacó, ele entrou no processo. Você vai ver também na vida de Jefté, o apóstolo Paulo nem se fala, né? Então, todo homem de Deus, toda mulher de Deus, que Deus estabelece um propósito na vida dele, a partir daí, consequentemente, ele vai viver um processo. Aí nós temos que saber distinguir entre as questões, por exemplo, no propósito. Tem muita gente que está sofrendo consequência de erros e acha que está sendo provado, quando na verdade são decisões erradas que ela tomou durante o processo do propósito que foi estabelecido. Então, de forma inicial, a gente tem que entender esse aspecto. Deus estabeleceu. E como é que eu sei o que Deus tem na minha vida? Pela experiência pessoal e pela Bíblia, a gente entende que a primeira coisa que Deus fará na vida de alguém quando ele tem um propósito é arder a chama para ele ter desejo por algo. Se a pessoa é missionário, ele vai arder o coração dele para ele querer almas. Se o desejo dele é pastorado, Deus vai fazer arder no coração dele esse desejo. Se é ser mestre, Deus vai fazer arder no coração dele.